Controle seus impulsos com a auto-hipnose. Olá pessoal, eu sou Cris Almeida e você está em Cestas de Energia. Obrigado pela sua presença, pelo seu like, seu joinha, por compartilhar este vídeo com as pessoas que você ama. Controle seus impulsos com a auto-hipnose. Para nos ajudar com a reflexão de hoje, eu vou de novo trazer um trecho desse livro, O Domínio de Si Mesmo, de Émile Coué, ou Émile Coué, como o pessoal costuma falar no Brasil, mas em francês o E tem som de E, então Émile Coué. E hoje eu vou falar sobre como é importante você ter domínio sobre seus pensamentos, sobre suas ideias, acredite, mais do que sobre sua vontade. Mais do que sobre sua vontade. Vou provar isso para você com um trecho aqui que eu vou ler do Émile Coué. Ele diz assim, olha, presta atenção, você que quer mudar um hábito, você que está se incomodando demais com uma atitude que você toma todo dia, ou você sempre cai naquele erro, sempre repete aquela atitude inadequada, ou você que quer adotar um novo estilo de vida, um novo padrão de vida, esse vídeo é para você, olha só. Então diz Émile Coué, quando uma ideia se apodera do espírito a ponto de despertar uma sugestão, todos os esforços feitos conscientemente para resistir a esta sugestão só servem para ativá-la. Vamos lá. O que ele quis dizer? Depois que você encucou com uma ideia, você pode até querer mudar, força de vontade e tal, não tem jeito. A ideia já está instalada. Na vida prática, funciona mais ou menos assim. A pessoa fala assim, eu quero emagrecer. Eu não posso comer doce. Eu não quero comer doce. Eu não quero comer demais. Aí o que acontece no dia seguinte? Ela vai lá e come de novo e come demais. Parece que quanto mais ela se esforça para emagrecer, mais ela está comendo. Porque a vontade dela, o desejo dela é uma coisa. Mas na cabeça dela, a imagem mental, a ideia que ela tem de que ela precisa comer, é mais forte do que a vontade. Ou então, vamos pegar um outro exemplo completamente diferente. O sujeito fala assim, eu quero muito passar nesse concurso, ou eu quero muito passar nesse vestibular. Só que na cabeça dessa pessoa, ela pensa assim, nossa, mas esse concurso é muito difícil. Nossa, mas acho que não é para mim. Nossa, mas tem muita gente concorrendo nesse concurso. Então, de novo, ela quer uma coisa, mas na cabeça dela, a imagem mental daquilo é que não dá, que não tem jeito, que é impossível. Então, quem que vai vencer? O que ela tem na cabeça dela. É a sugestão, é a programação mental que ela já está carregando na cabeça dela. Então vamos ler de novo o texto aqui, agora com essa explicação, você vai entender o que o Coué falou. Ele disse assim, estou lendo de novo. Quando uma ideia se apodera do espírito a ponto de despertar uma sugestão, ou traduzindo aqui, a ponto de você acreditar naquilo, né? Todos os esforços feitos conscientemente para resistir a essa sugestão só servem para ativá-la. Então, no nosso último exemplo, eu quero muito passar no concurso, no vestibular, mas não dá. Então, quanto mais você quer, mais você lembra o quanto é difícil obter aquele resultado, ter aquela nota. Tá entendendo? Aí vamos encontrar a solução disso, porque não é possível que a gente esteja condenado a viver assim, mas ele explica mais, ele diz assim, olha, isso explica tão bem fatos da vida comum como o da patologia. A pessoa que aprende a andar em bicicleta atira-se com magistral precisão sobre um calhau, por pequeno que seja, apesar dos esforços para se desviar pelo receio que tem de ir sobre esse calhau. Pessoal, aqui Émile Coué é um texto bem antigo, né? Então, calhau é uma pedra. Traduzindo aqui para um português mais atual, é o seguinte, ele está dizendo o seguinte, aquilo que você mais teme
É o que com certeza vai acontecer. Você está aprendendo a andar de bicicleta. Fica lá meio inseguro. Eu não posso bater naquela pedra, não posso bater naquela pedra. É justo naquela pedra que você vai bater. Ou substitua a pedra por um poste ou por um muro. Eu não posso bater no poste. Parece que tem um ímã que puxa você para aquele poste. É a lei desse esforço invertido. Porque você não quer aquilo, você não quer aquilo, você não quer aquilo. Mas todas as vezes que você não quer aquilo, você está pensando naquilo. Eu digo para você, preste atenção, faça o exercício comigo. Não pensa no elefante. Não pensa no elefante. Não imagina que o elefante é grande, que ele é cinza, que ele tem uma tromba. Não pensa, por favor, não pensa nisso. Não pensa no pezão grande que o elefante tem, nem que ele é pesado. Não pensa no elefante. Ok, você não pensou no elefante, correto? Não, errado. Você pensou no elefante. Porque quando você diz eu não quero aquilo, o que eu mais temo, na verdade, eu estou criando imagens mentais. A minha mente fica naquilo, fica vidrada naquilo. Algo que você tanto quer evitar, você acaba se entregando àquilo. Por exemplo, a pessoa fala assim, infelizmente, é um problema muito comum para as pessoas. É o problema da pornografia. Então a pessoa diz, eu não quero acessar site pornô, eu não quero ver esse tipo de mídia, eu não quero ficar nisso. Quanto mais ela pensa que ela não quer, que não pode, mais ela vai ficar vidrada naquilo. Ela tenta evitar aquilo e ao mesmo tempo a mente dela é conduzida para aquilo. Ou qualquer outra coisa, jogos de azar, ou qualquer outra coisa. Tudo que você se esforça e você utiliza a sua mente para não, o exemplo número 1, né? Eu não vou comer doce, eu não posso comer doce, não quero comer doce. Você está pensando no doce. Você quer o quê? Você fica pensando no doce o dia inteiro? Vai acabar caindo no doce. Tá entendendo? Aí, só mais um passo aqui para a gente finalizar. Todo esforço do ébrio, da pessoa sóbria, né? Da pessoa que não bebe, ou que não está bebendo, todo esforço do ébrio para não beber mais acaba por impeli-lo a entrar na primeira taberna. O texto antigo, né, pessoal? O ébrio, na taberna. Ou toda pessoa que está sóbria, não vou beber mais, nunca mais vou botar uma gota de álcool na boca. Você virou as costas, está ele lá no bar de novo. Porque está lutando contra aquilo. Então, a vontade é uma coisa, mas na cabeça dele, a imagem mental é aquilo que nós aprendemos. É difícil, não tem como. Olha, esse é um vício realmente, não tem cura, é uma coisa eterna que vai ficar comigo. E olha, né? E aí ele finaliza. A luta consciente e encrespada contra esses sinais só podem agravá-los. São outras tantas aplicações dessa lei. Aqui eu estou pulando um pouquinho, blá blá blá. Para vencer em casos semelhantes, aqui é a parte que nos interessa, para vencer em casos semelhantes a todos esses que foram ditos, é mister não fazer esforços, mas substituir a vontade pela sugestão. Substituir a vontade pela sugestão. Pessoal, o que é que vocês acham que eu tanto falo, olha, da nossa loja virtual, lojadamente.com, vou hipnotizar você, né? Lojadamente.com. A nossa loja virtual é exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui. É exatamente o que o Emílio Coué está falando. Não adianta você ficar lutando contra a sua vontade. Você precisa trabalhar as suas ideias, as sugestões mentais. Então você tem lá, eu vou pegar os exemplos que eu falei, parar de beber, eu quero emagrecer, eu quero estudar e passar num concurso, muito bem. Eu não vou ficar lutando com a minha vontade contra aquilo ou a favor daquilo. Você baixa um áudio, coloca o áudio, fecha os olhos, aproveita para relaxar, né? Ainda mais nesse nosso mundo todo muito tenso, todo mundo nervoso, todo mundo estressado. Você baixa lá o áudio, coloca, deita, fica de olhinho fechado, pode ser sentado também. Ouve aquela informação uma vez, ouve mais uma vez, ouve mais uma vez, ouve amanhã e depois e depois. Todo dia você ouve um pouquinho, todo dia. Quando você percebe aquela nova predisposição, aquele novo hábito, aquela nova atitude que você quer conquistar na sua vida, aquilo está fluindo naturalmente.
Mas não é uma luta mais de suas vontades, é porque você agora incorporou aquelas ideias na sua alma. No caso, exemplo 2 que eu dei hoje, do estudar, passar no concurso. Então, não vou ficar lutando, eu quero tanto estudar, eu quero tanto passar nesse concurso, nesse vestibular, mas é muito difícil. Não. Você começa a alimentar a sua cabeça com novas ideias. Sou uma pessoa inteligente, sou capaz de ir lá prestar um concurso, tirar excelentes notas, estou preparado para enfrentar desafios, minha capacidade de raciocínio, criatividade, memória está melhor do que nunca. Você vai ouvindo aquelas ideias, vai ouvindo aquelas ideias, vai ouvindo aquelas ideias e naturalmente a sua cabeça vai te levando para essa direção. Tá entendendo? Então, ó, não é assim, quando eu quiser uma coisa eu consigo, quando eu quiser, o negócio de fumar, quando eu quiser parar de fumar eu paro. Não para, porque o querer não tem essa capacidade. Quando eu tiver uma imagem mental clara em minha cabeça, quando eu tiver impregnado no meu cérebro, nos meus pensamentos, a ideia de que sim, eu vou tomar tal atitude, aí você vai fazer. Esse é o papel da reprogramação mental, ou da auto-hipnose, é a mesma coisa, tá? O que é reprogramação mental? Uma auto-hipnose, porque é você que está se hipnotizando. Você baixa o áudio, coloca o áudio, começa a fazer o seu próprio trabalho de autoindução. E esse é o caminho. Olha, para finalizar, eu conheço tanta gente que luta, e tenta aqui, tenta, com aquela história da força de vontade para abandonar um vício, para não tentar mais tomar tal atitude, ou para conquistar uma coisa, ou para mudar isso, ou para alcançar aquilo, e só na força do braço. Não, pessoal, você tem que, como diz o autor Emile Coué, colocar essas imagens com muita clareza na sua mente. E uma vez que você consegue ter essa clareza mental, naturalmente as coisas vão acontecendo na sua vida. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.